Oi, gente. Boa tarde. Eu abri aqui só para as meninas concluírem a live de antes, já que a Mayara agora vai ter um compromisso, não vai conseguir entrar aqui na live. Então, as meninas vão concluir a live, beleza? Boa tarde para vocês. Eu tô aqui. Meu Deus, o susto quando eu abro e tá sem filtro. Ai, eu pensei que era comigo. Tudo bem? Tchau, gente. Vou fechar aqui. Boa tarde. E a irmã, ela não vai entrar, não? Ih, cadê a irmã? Porque Se a ela, irmã entrar, me ela acabou de avisa. entrar. Eu vou sair aqui pra Ó, entrar, pera, tá? irmã, dá um Tá, vou peraí, subir a irmã. peraí, sai não. Irmã, a senhora vai conseguir entrar agora? Era tu? Se ela conseguir entrar pra participar, a gente sobe. Porque ainda falta a gente ler aqui o 3, o 4 e o 5, né? Ela tá Não, aqui amiga, é na só live. o 4. O 5 é amanhã. Ela mandou um oi aqui. 3 e 4. A senhora vai querer entrar, irmã? Vai. Sim, eu vou sair aqui pra ela entrar, viu? Beijo. Tá, eu vou subir a irmã então aqui, gente. Beijo, amiga. Obrigada, Thaís. Os cílios da pessoa caindo, gente. Vamos ler o 3 então, amiga, começar? Já subi a Vamos esperar irmã, ela terminar, ela concluir o que ela tava falando. E a gente começa a ler. Caiu na hora que a irmã tava falando mesmo. Vai. É sempre assim, né? O Espírito Santo nos mantém em pé. Não é nada que nos derruba, não, gente. Firme, foco e fé. Coragem, que as coisas vêm. Olha aí, ó. Ai, que beleza. Só tô nos papel hoje. A gente tem que lembrar sempre que, como já foi dito aqui, que a gratidão é tudo, né? Quando nós trazemos essa gratidão no nosso coração, nós vemos o Espírito Santo fluir. O Espírito Santo que é amor, o Espírito Santo que é alegria, ele que nos conduz. Acho que para concluir é somente isso, porque a gente vai entrar numa parte muito bonita, que é o 3, o 4 e o 5. Então, vou esperar ler para pegar uns pontos lá. Vamos. Bora? Quer ler, Quer que Elissa? eu leia, amiga? Pra descansar a tua voz? Ah, não canso não de falar. Tá tudo bem. Mas pode ler, eu leio 4. Tá. Eu leio o 5. Vai ter 5 não hoje. Ah, Hoje a gente tá Gente, a Mayara com precisou se ausentar, mas ela vai acompanhar depois aqui a live salva. Ela vai acompanhar os comentários de vocês. Então, deixem tudo lá que vocês querem passar para ela, que ela lê depois, tá bom? Mas se sobrar tempo, a gente lê os 5, né? A gente adianta pra amanhã, mas a gente... Não, eu acho que é até o 5, porque depois vai ter até o 11 esse, não tem? Esse até o 11, até o 9, amiga, eu acho, né? Não? O que vocês adiantarem, só passa lá depois. É o 9, não, então deixa. É até o 9. Tá bom. É, A Ingrid tá aqui sim, a Ingrid tá ouvindo a gente. Vai, vamos lá. Pra quem tá no PDF, é a página 228, tá? O livro é o quê, Jana? 150. Vamos lá. O encontro santo. A glória a Deus nas alturas e a ti, porque essa é a vontade de Deus. Pede-te será dado, porque já te foi dado. Pede luz e aprende que és luz. Se queres compreensão e iluminação, tu as aprenderás, porque a tua decisão de aprendê-las é a decisão de escutar o professor que conhece a luz e pode, portanto, ensiná-la a ti. Não há limite para o teu aprendizado, porque não há limite para a tua mente. Não há nenhum limite para o seu ensinamento, porque ele foi criado para ensinar. Compreendendo a sua função perfeitamente, ele a compreende, ele a cumpre perfeitamente, porque essa é a sua alegria e a tua. Cumprir a vontade de Deus de forma perfeita é a única alegria e a única paz que se pode conhecer inteiramente, porque é a única função que pode ser vivenciada inteiramente. Assim sendo, quando isso é conseguido, não existe nenhuma outra experiência. Entretanto, o desejo por outra experiência vai bloquear a realização disso, porque a vontade de Deus não pode ser imposta a ti, sendo experiência que depende da tua total disponibilidade. O Espírito Santo compreende como ensinar isso, mas é por isso que precisas dele, é por isso que Deus o deu a ti. Só o ensinamento vai liberar a tua vontade na vontade de Deus, unindo ao poder e à glória de Deus, estabelecendo como os teus.
Só baixar aqui. Tu os compartilha como Deus os compartilha, porque esse é o resultado natural do que eles são. A vontade do Pai e a do Filho são uma só, por sua extensão. A sua extensão é o resultado da sua unicidade, e a sua unicidade é mantida pela extensão da sua vontade conjunta. Isso é a criação perfeita, pelos que são perfeitamente criados em união com o Criador perfeito. O Pai tem que dar paternidade a seu Filho, porque a sua própria paternidade tem que ser estendida para fora. Tu, cujo lugar é em Deus, tens a função santa de estender a tua paternidade, não impondo limites a ela. Deixa o Espírito Santo te ensinar como fazer isso, pois só podes ter o conhecimento do que isso significa do próprio Deus. Quando te encontras com qualquer um, lembra-te de que é um encontro santo. Assim como tu vires, verás a ti mesmo. Assim como o tratares, tratarás a ti mesmo. Assim como pensares dele, pensarás de ti mesmo. Nunca esqueças disso, pois nele acharás a ti mesmo ou te perderás. Sempre que dois filhos de Deus se encontram, é-lhes dada uma chance de salvação. Não deixes ninguém sem lhe dar a salvação e sem recebê-la tu mesmo, pois eu estou aí contigo todos os dias em tua memória. A meta do currículo, independente do professor que escolheres, é conhecer-te a ti mesmo. Não há nada além disso a buscar. Todos estão buscando a si mesmo e o poder e a glória que pensam ter perdido. Sempre que estás com alguém, tens uma outra oportunidade de achá-los. O poder e a glória estão nele porque são teus. O ego tenta achá-los exclusivamente em ti, porque não sabe onde procurar. O Espírito Santo te ensina que se olhares para ti mesmo, não podes achar-te, porque não é isso que tu és. Toda vez que estás com um irmão, estás aprendendo o que tu és, porque estás ensinando o que és. Ele vai responder com dor ou alegria, dependendo de qual é o professor que estás seguindo. Ele também será aprisionado ou liberado de acordo com a tua decisão, e tu também. Nunca te esqueças da tua responsabilidade para com ele, porque é a tua responsabilidade para contigo mesmo. Dá-lhe o lugar que pertence a ele no reino, e tu terás o teu. O reino não pode ser achado sozinho, e tu que és o reino não podes achar a ti mesmo. Consequentemente, para conseguires a meta do currículo, não podes escutar o ego, cujo propósito é derrotar a própria meta. O ego não sabe disso, porque não sabe de coisa alguma, mas tu podes saber disso e saberás se estiveres disposto a olhar para o ego que quer fazer de ti. Essa é a tua responsabilidade, pois uma vez que tiveres olhado para isso, vais aceitar a expiação para ti mesmo. Que outras escolhas poderias fazer? Tendo feito essa escolha, vais compreender porque antigamente acreditavas que quando te encontravas com uma outra pessoa, pensavas que ela era outra pessoa. E cada encontro santo no qual entrares inteiramente vai te ensinar que isso não é assim. Podes encontrar somente aquilo que é parte de ti, porque tu és parte de Deus que é tudo. O poder e a alegria de Deus estão em todos os lugares e tu não podes ser excluído deles. O ego ensina que a tua força só está em ti. O Espírito Santo ensina que toda a força está em Deus, portanto em ti. A vontade de Deus é que ninguém sofra. Não é da sua vontade que qualquer um sofra em função de uma decisão errada e tu estás incluído. É por isso que eu te dou meio de desfazê-lo através do seu poder e da sua glória. Todas as decisões erradas são completamente desfeitas, liberando a ti e o teu irmão qualquer pensamento aprisionado, qualquer parte da filiação mantenha. As decisões erradas não têm nenhum poder porque não são verdadeiras. O aprisionamento que parecem produzir não é mais verdadeiro do que elas. A glória e o poder só pertencem a Deus, e tu também. Deus dá qualquer coisa que lhe pertença, porque dá de si mesmo, e todas as coisas pertencem a Ele. Dar de ti mesmo é a função que Ele te deu. Cumpri-la perfeitamente permitirá que te lembres do que tens dele, e através disso lembrar-te-ás também do que és nele. Não pode ser imponente para fazer isso, porque esse é o teu poder. A glória e a dádiva de Deus a ti, porque é isso porque é isso que ele é. E essa glória em toda parte para lembrar-te do que tu és. Pronto. Lindo. Vamos comentar isso aqui, que tem bastante ponto aqui legal pra gente conversar. A irmã saiu? Agora que eu tô vendo. Ah, eu baixei a cabeça aqui e voltei. Ela conseguiu entrar?
Ela entrou, ela tava aqui com a gente. Não tava, gente? Acho que tava assim. Ela tava. Tô doida ainda não. Irmã, você tá na live? Não, ela não Gente, tá. vou adicionar ela de novo se ela tinha saído. Perdão, como eu tive que vir tomar banho, eu não vi. Subi ela aqui de novo. Deu certo. Pode falar, gente, pode comentar. Tá, vou comentar aqui. Aqui a gente está na parte 3, tá? Do capítulo 8, o Encontro Santo. O ponto 2 aqui, o parágrafo 2. Cumprir a vontade de Deus de forma perfeita é a única alegria e a única paz que se pode conhecer inteiramente, porque é a única função que pode ser vivenciada inteiramente, né? Isso aqui por si só já fala bastante, fala de tudo que a gente veio falando desde o primeiro capítulo, né? Porque quando a gente conhece a vontade de Deus, ela está dentro do nosso coração e a gente age conforme a vontade dele, isso é a única função que nos faz completo, nos faz inteiro, nos deixa em paz, né? Nos deixa cheio do Espírito Santo e do amor. Então, aqui por si só, essa frase já fala bastante. Entretanto, o desejo por outra experiência vai bloquear a realização disso, porque a vontade de Deus não pode ser imposta a ti, sendo uma experiência que depende total da sua disponibilidade. Então, o que Deus prepara para a nossa vida, ele não vai nos impor desde que a gente não aceite. Então, a gente tem que aceitar e receber o Espírito Santo para a vontade dele prevalecer. Então, a gente pede coisas para Deus, a gente pede direcionamento, a gente pede palavra de consolo, a gente pede que as coisas aconteçam e fluam na nossa vida, mas qual é a nossa parte que a gente está fazendo? A gente está aceitando? A gente está sendo disponível para receber o Espírito Santo? A gente está disponível para esse tempo com Deus? Então, essa aqui é outra reflexão, tá? Esse capítulo em si, ele nos deixa muita reflexão. Desde o título em si até as frases que eu estou pontuando aqui com vocês, né? Sempre que dois filhos de Deus se encontram, lhes é dada uma chance de salvação. Não deixes ninguém lhe dar a salvação sem recebê-la tu mesmo, pois eu estou contigo em todos os dias, em tua memória. Né? Eu sempre falo assim que quando uma ou mais pessoas estão falando do nome de Deus, e aqui a gente não está... obviamente, a gente quer bastante pessoas aqui, porque quanto mais pessoas tiverem aqui, mais corações são alcançados. Mas a quantidade não significa muita coisa quando a gente tem ciência do nosso propósito, do que a gente está buscando aqui, né? Todo mundo. Então, quando a gente pode estar em 2 pessoas aqui, nós 3, 5, 10... 15 pessoas que a gente vai estar aqui no propósito e a gente vai estar sempre falando do nome de Deus, sempre exaltando ele, porque é isso que a gente está movido aqui, a gente está buscando aqui, né? Irmã e Lícia podem completar isso perfeitamente. Aqui ninguém é perfeito, estamos todos em evolução. Né? A gente está buscando a evolução aqui, só que a gente vai aqui estudar o livro, a gente vai compreender, a gente está aqui abrindo espaço para vocês falarem com a gente, para a gente ver qual é a percepção de vocês também, porque às vezes eu tenho uma visão, eu leio aqui, eu interpreto porque talvez eu tenha sentido isso de uma forma diferente, a Elissa de outra forma, a irmã de outra forma, tá? Toda vez que estás com o irmão, estás aprendendo o que és, porque estás ensinando o que és. Você ia falar isso? Eu ia parar você para interromper, para poder ler esse pedacinho aí. Mas posso ler. Eu deixo aqui, eu vou destacando as partes que aqui, que eu acho. Porque vai falar, toda vez que estás com o irmão, estás aprendendo o que és, porque estás ensinando o que és. Ele vai responder com dor ou com alegria, dependendo de qual é o professor que tu estás seguindo. O que nós estamos seguindo hoje? Qual é o nosso professor? Quem que nos ensina? Sim. A não ser aquele que é maior, que é Deus, que é o professor maior, que nos ensina todos os dias, mas nós também aprendemos todos os dias. Porque também nós damos e recebemos. Nós também somos os professores, que também ensinamos, mas também que aprendemos. Porque aqui ninguém é perfeito. Não. Aqui nós aprendemos um com o outro. Aqui é um complemento. Aqui nós trabalhamos em equipe.
quando nós trabalhamos essa comunicação, ela é eficaz. Olha para você ver que bonito, né? Quando a gente está na unção, é o Espírito Santo que nos conduz. Às vezes, não deu tempo da gente partilhar, porque a gente se reúne antes para partilhar, e hoje não foi nada programado. E olha para você ver a união que nós estamos, a conexão que nós estamos. Essa é a comunicação eficaz, porque nós sabemos o nosso propósito. Quando nós temos um objetivo, nós sabemos que é o Espírito Santo quem nos conduz. Sim. Não, eu até coloquei aqui, quando a gente reconhece, gente, até eu tinha postado essa frase agora há pouco no Insta, quando a gente reconhece o nosso valor e a gente sabe o nosso coração, a gente não se preocupa com nada que não venha de Deus, né? Então, é sobre isso, sabe? A gente saber quem a gente é, a gente não se importar. Aqui não é um canal, aqui não é um espaço para a gente Não é um reality. para retaliação. Todo mundo aqui tem falhas, tem erros, tem pecados. Aqui é uma reflexão para a gente descobrir em nós mesmos, porque assim, quando eu quero a cura, quando eu quero buscar o Espírito Santo, eu tenho que reconhecer isso primeiramente em mim, antes de apontar no outro. E quando você fala do outro, diz mais sobre você do que o outro. Então, quando você fala palavras de ódio, você fala palavras de inveja, quando você fala palavras de ira, não está falando sobre mim, porque eu sei quem eu sou, eu sei o meu coração, eu sei o Deus que habita em mim. Isso aí vai falar exatamente no 4. Quando tu encontras qualquer um, lembra-te que é um encontro santo. Assim como tu o vires, verás a ti mesmo. Sim, não é? Então a gente não tem que se preocupar, gente. As pessoas sempre vão falar da gente, sempre. Isso significa porque a gente está vivo. Então a gente está vivo, as pessoas sempre vão falar. Nem Jesus agradou a todos. Ele foi crucificado. As pessoas escolheram Barrabás, que era um criminoso, né? Que estava ali preso ao invés do Senhor, que só propagava o bem, que só propagava o amor. Então, quem somos nós, né? Então, tipo de ofensas, de coisas contra a nossa vida, a gente não vai absorver desde que a gente saiba o nosso valor, de que a gente saiba quem a gente saiba o tamanho do nosso coração e quem a gente está buscando. Porque no mundo de hoje, onde tem a raiva, tem a inveja, tem o ódio tão presente, que a gente seja amor e que a gente seja instrumento do Espírito Santo. Né? Então, quando a gente está aqui, a gente está colocando a cara para bater, a gente está dispondo do nosso tempo, é também um ato de amor a vocês que estão aqui conosco e a nós mesmos. Né, meninas? E eu acho também que, além da gente pensar que o outro pode falar da gente, porque isso é real, a gente tem que saber quem nós somos. A gente também precisa saber como que a gente está reagindo em relação ao outro, né? Se autoanalisar. Porque é isso que ele está falando no 4. Quando ele fala, não te esqueças disso, pois ele acharás a ti mesmo ou te perderás, tá dizendo que quando a minha visão sobre o outro tá falando sobre mim, tá falando sobre a minha ótica, como que tá o meu coração. Então, por mais que alguém esteja... A gente às vezes precisa só trocar a ótica. Essa pessoa tá me atacando, mas será que essa pessoa precisa de Jesus? Como que eu posso entregar Jesus para ela? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a... É um grito de socorro, né? Exatamente, é um grito de socorro. Eu penso demais nisso, que a gente é a resposta para as pessoas, né? Então, por mais que esteja ferindo o nosso ego, a gente tem que dar voz ao Espírito Santo e pensar como que eu posso reverter essa situação para o bem, porque é o que eu já falei aqui, o caos de outra pessoa não pode me afetar, mas a minha paz precisa afetar o coração de outra pessoa, né? Eu acho que é isso que está falando nesse quadro. Gente, eu acredito muito em universo, sabe? Em energia, em que tudo que a gente emana, que a gente faz, o bem, quando você estende a mão, quando você serve você é servido por outro, porque o mundo é isso, né? A comunhão. E às vezes a gente tem conexão com pessoas que a gente nem sabe, a gente tem tanto em comum que a gente nem imagina, né? Quando a gente ouve as histórias, a gente compartilha. Então, se a gente sabe que a gente está conseguindo alcançar uma vida, que a gente está conseguindo alcançar uma família, um propósito, isso vale mais do que qualquer coisa. E assim, quando a gente está blindado, nada de mal entra na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. Porque o coração que ele é cheio do amor do Espírito Santo, só existe uma verdade. E quando a gente escolhe essa verdade, a gente escolhe caminhar com ela,
nada nos para, né? Nada nos assusta, a gente não tem medo, a gente não tem receio, a gente crê, a gente confia, né? Porque às vezes as pessoas perguntam pra gente, você não tem medo, você não tem dúvidas, você não. Quando a gente tá no direcionamento correto, é o que a Mara tava falando, a gente nos enche de paz. Tudo ao nosso redor muda. Você percebe tá um tempo feio lá fora. Nossa, tá nublado. Aí você enxerga a beleza daquele dia nublado, você enxerga a beleza da neve, você enxerga a beleza do frio, você enxerga a Tudo beleza do... conspira a seu favor, né? Tudo flui. Todas as pessoas fluem. Tudo acontece, né, ao nosso redor de melhor, quando a gente está em comunhão, quando a gente está em sintonia, quando a gente enxerga as almas. Tem nada mais lindo do que a gente reconhecer pessoas, fazer amizades, construir laços, desejar o bem. Isso faz bem pra gente. A pior coisa é alguém viver em mágoa, é viver em medo, é viver em mentira. Isso não tem nada pior, né? Eu vou ler essa parte aqui do 7. O poder e a glória de Deus estão em todos os lugares e tu não pode ser excluído deles. O ego ensina que a tua força está só em ti. O Espírito Santo ensina que toda a força está em Deus e, portanto, em ti. A vontade de Deus é que ninguém sofra. Não é sua vontade que qualquer um sofra em função de uma decisão errada e tu está se incluindo. Então, pessoal, isso aqui é muito importante. Não se martirizem por decisões, por algo que acontece na sua vida. É o que eu falei mais cedo. A dor, ela vai existir, tá? Se eu beliscar você aqui agora, você vai sentir dor. A dor, ela existe. A dor, ela é real. Agora, o sofrimento, ele é opcional. Então, eu fui beliscada, aí tá doendo. Aí eu vou ficar, ai, meu Deus, eu fui beliscada, tá doendo, tá doendo. Aí deu meia-noite, ai, tá doendo. Aí chegou amanhã, olha, gente, aqui, ó, tá roxo, porque me beliscaram ontem, tá doendo. E eu vou ficar naquele sofrimento, eu gero dentro de mim o quê? Eu vou gerar dentro de mim angústia, né? Eu vou gerar dentro de mim ansiedade. Então, as coisas ruins acontecem. Gente, passou, bola pra frente. O que eu posso fazer de diferente? O que eu aprendi com isso? O que essa lição me deixou, né? A gente tem que tirar isso para nossa vida. E quando a gente está em comunhão com o Espírito Santo, a gente está preenchida com ele, pergunta o direcionamento. Ele vai falar com você, seja através do tempo, de uma folha que caiu no chão, de uma criança, de um enfermo. Ele vai falar com você sempre. Eu sempre falo assim, né? Tá até nesse pedaço aqui, só para completar o que a Giana pegou, né? A vontade de Deus é que ninguém sofra. E realmente, e se a gente pegar lá em Gênesis, tudo que Deus criou é o quê? Tudo que Deus criou é o quê? É bom. Deus, ele não dá a migalha para nós. É nós que mendigamos. Nós sofremos porque nós queremos. Nós gastamos energia porque nós queremos. Porque quando a gente se conhece, pode vir milhões de pessoas. Aí eu ainda concluo assim, quando a pessoa chega para falar, olha, você é assim, mas você esqueceu de falar uma coisinha. Eu sou além disso, hein? Sou mais isso, você tem toda a razão. Mas é com isso que eu aprendo todos os dias. Porque eu não sou perfeita, eu busco acertar. Mas, acrescenta mais um pouquinho, vamos lá. Eu sou em mais semelhança de Deus. Quer falar mais? Então vamos lá. Quem é? Você é assim? Perfeito, sou mesmo. Porque eu sou tão humana quanto tu és. Mas quando a gente tem a graça de Deus, tudo pode ser mudado. Porque nada do que você me falar pode me destruir. Porque eu sei aonde eu quero chegar. Qual caminho eu quero buscar? Lá no 5 fala isso. Lá no capítulo 5. Qual caminho eu quero seguir? A gente não pode servir a dois senhores. A quem nós queremos servir? Ao ego que cria ou ao Espírito Santo que nos conduz? Qual é a nossa espiritualidade? Em quem eu coloquei a confiança? Maldito do homem que confia em outro homem. Jeremias 17 vai falar isso. Então, conheça a ti mesmo, para que ninguém possa te ofender. Porque você nunca vai estar sozinho. Porque você tem um Deus que está com você. E aonde você for, Deus vai estar à frente, te direcionando através da luz do Espírito Santo. Porque Ele é amor, Ele é alegria. Por isso que eu falei que daqui para frente, a Jana também fala isso, vai finilando, o negócio vai apertando. Mas é bonito, sabe por quê? Porque isso leva um encontro pessoal conosco mesmo. Porque o que a gente não conhecia, a gente passa a se conhecer agora. E quando a gente se conhece, a gente não fala do outro, a gente fala de nós. Porque a gente olha primeiro para nós.
E a gente aprende com isso E para nós dar para o outro. o amor de Deus, né? Não se martirize, não se sinta diminuído, não se sinta impuro, impróprio para o amor de Deus. Deus, ele está sempre aqui. Converse com ele se tem algo que você reconhece no seu coração como uma falha, que você precisa do perdão, perdão. Se perdoe e peça perdão a ele. Porque às vezes a gente pede, ai, Deus me perdoa porque eu fiz isso. Mas aí no outro dia a gente tá lá, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, a gente não se perdoou. Então, quando a gente se reconhece como filho de Deus, a gente reconhece as nossas fraquezas e as Misérias. nossas fragilidades, né? Que somos seres. Eu sempre falo isso, gente. Somos perfeitos e imperfeitos. E a gente sempre tem que focar no quê? Que somos perfeitos, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, ele está aqui. A expiação, a crucificação, ela não foi em vão. E essa é a mensagem que tem que ficar para essa vida, para todas as gerações que vão vir no futuro, que não foi em vão. Porque eu vou acreditar ainda no ser humano, eu vou acreditar no amor. Enquanto tem ódio, enquanto tem guerra, enquanto tem pessoas se matando, enquanto a gente puder levar o amor de Deus e a palavra dele, como a Mayara disse, ninguém vai nos calar. Ninguém vai nos calar. Não. Porque a gente tem que falar mesmo. E a gente vai falar até uma hora entrar no coração de alguém, né? Gente, doa quem doer. Doa quem doer. É cura. Pode doer. Deus, ele sabe aonde vai. Deus, ele mexe na nossa ferida, mas também ele vai com bálsamo para nos curar. Ele vai com remédio. Ele vai na onde que é certo, que é certeiro. As pessoas vêm para ferir, mas Deus vem para restaurar aquilo que foi perco da nossa identidade, a partir do momento que nós escolhemos o caminho errado. E sobre isso da gente poder escolher em relação a sofrer ou não, meu avô fala um negócio pra mim desde que eu sou criança. Ele fala assim, Lissa, na nossa vida a gente tem 5 minutos pra decidir as coisas. Todas as vezes que você estiver em um ambiente ruim, um momento ruim, você vai ter 5 minutos pra decidir se você vai sofrer, se você vai resolver a situação e como que você vai resolver a situação. Aí depois disso, já são os próximos 5 minutos, aí já vai vir outra coisa. Mas a gente precisa passar pelas situações. E a gente passa com isso com discernimento do Espírito Santo, né? É. E todos aqueles que te desejarem, que te profetizarem palavras de ódio, de dor na sua vida, deseje a luz, deseje que essa pessoa encontre a luz. Porque quando alguém vem com algo ruim pra gente, a gente alimenta aquilo se torna maior e a gente não pode permitir que o mal cresça. Então, o que quebra o mal? O que quebra a escuridão? A luz. Então, você pode me desejar o pior, eu vou desejar sempre o melhor na sua vida. Eu te desejo amor, eu te desejo que você busque a Deus e que você encontre o Espírito Santo. E sempre eu vou desejar isso para qualquer pessoa. Porque se a pessoa, ela é minha inimiga e ela odeia sozinha, porque aqui não chega. E na realidade é o que ela tá precisando, né? Não é sobre mim, é sobre ela e sobre como o coração dela tá precisando de Deus. Exato. Vamos entrar no 4. Eu acho legal uma da gente descer aqui. Se vocês quiserem eu desço, porque aí vai subindo alguém e vocês vão lendo. Pode ser. A gente pode fazer assim. Se quiser, eu saio também. A gente pode ler o 4. Eu posso descer também. 4 e a gente vai subindo as meninas aqui para comentar, para falar. Tem um pessoal aqui querendo subir. E vamos fazer isso para o pessoal participar. Gente, eu tô ouvindo, tá? Qualquer coisa me fala qual o arroba que é para subir. Você tá aqui com a gente Thaisa, sempre. Eu tô... anotando? Tô vendo aqui. Eu acho que a Thaisa Thaisa deve estar anotando, live. né? Eu não sei se ela tá anotando, aí ela manda pra gente. Exato. Tá bom? Então, eu vou começar a ler aqui, pode ser? O 4. Pode. Se quiser, eu leio, Jana. Ah, tá com livro? Então, perfeito. Pode ler, mano. A dádiva... Tá me escutando bem? Sim, sim. A dádiva da liberdade. Se a vontade de Deus para ti é a paz e a alegria completas, a menos que vivencies só isso. Tens que estar te recusando a reconhecer a sua vontade. A sua vontade não vacila, sendo imutável para sempre. Quando tu não estás em paz, só pode ser porque não acreditas que estás nele. Entretanto, ele é tudo em todos. A sua paz é completa e está incluída nela. As suas leis Pronto? Pode continuar, acho que melhorou. Te governam porque governam tudo.
Não podes te isentar das suas leis, embora possas desobedecê-las. Mas se os fizeres, e só se o fizeres, sentir-te-ás solitário e impotente, porque estarás negando tudo a ti mesmo. Eu vim como uma luz a um mundo que de fato nega tudo a si mesmo. Faz isso simplesmente por dissociar-se de tudo. Ele é, portanto, uma ilusão de isolamento mantida pelo medo da mesma solidão que é a ilusão do mundo. Eu disse que estou contigo sempre, até o fim do mundo, e por isso que eu sou a luz do mundo. Se eu estou contigo na solidão do mundo, a solidão desaparece. Não podes manter a ilusão da ilusão se não estás sós. Meu propósito, então, ainda é o de vencer o mundo. E não o ataco, mas a minha luz necessariamente o dissipa, devido ao que ela é. A luz não ataca a escuridão, mas a ilumina e ela desaparece. Se a minha luz vai contigo a todo lugar, tu a iluminas comigo, fazendo com que ela desapareça. A luz vem a ser nossa e não podes habitar na escuridão. Assim como a escuridão não podes habitar aonde fores. A memória de mim é a memória de ti mesmo e daquele que me enviou a ti. Tu estavas na escuridão, até que a vontade de Deus fosse feita completamente por qualquer parte da filiação. Quando isso foi feito, foi perfeitamente realizado por todos. De que outra forma poderia ser perfeitamente realizado? Minha missão simplesmente foi a de unir a vontade da filiação à vontade do Pai, porque estar eu próprio ciente da vontade do Pai. Essa é a consciência que eu vim te dar, e o teu problema de aceitá-la é o problema desse mundo. Dissipá-lo é a salvação, e nesse sentido eu sou a salvação do mundo. O mundo, portanto, tem que desprezar-me e rejeitar-me, porque o mundo é a crença em que o amor é impossível. Se aceitares o fato de que eu estou contigo, estás negando o mundo e aceitando a Deus. Minha vontade é a sua, e a tua decisão de me ouvir é a decisão de ouvir a sua voz e habitar na sua vontade. Assim como Deus me enviou a ti, eu te enviarei a outros, e irei a eles contigo, para que nós possamos ensinar-lhes a paz e a união. Não pensas que o mundo necessita de paz tanto quanto tu? Não queres dar ao mundo essa paz tanto quanto queres recebê-la? Pois, a não ser que a des, não irás recebê-la. Se queres tê-la de mim, tens que dá-la. A cura não vem de nenhuma outra pessoa. Tens que aceitar a orientação que vem de dentro. A orientação tem que ser aquilo que queres, ou será sem significado para ti. É por isso que a cura é um empreendimento de colaboração. Eu posso te dizer o que fazer, mas precisa colaborar acreditando que eu sei o que deves fazer. Só então a tua mente escolherá me seguir. Sem essa escolha, não poderia ser curado, porque terias te decidido contra a cura, e essa rejeição da minha decisão por ti faz com que a cura seja impossível.
A cura reflete a nossa vontade conjunta. Isso é óbvio. Quando consideras para que serve a cura é o caminho no qual se vence a separação. A separação é vencida pela união, não pode ser vencida pelo ato de separar-se. A decisão de unir tem que ser inequívoca ou propriamente está dividida e não íntegra. A tua mente é o meio através do qual determinas a tua própria condição, porque a mente é o mecanismo de decisão. E o poder através do qual separas o eu, unes e correspondentemente experimentas dor ou alegria. A minha decisão não pode vencer a tua, porque a tua é tão poderosa quanto a minha. Se não fosse assim, os filhos de Deus seriam desiguais. Todas as coisas são possíveis através da nossa decisão conjunta, mas só a minha não pode ajudar-te. A tua vontade é tão livre quanto a minha, e o próprio Deus não irá contra ela. Eu não posso ter uma vontade que não seja a vontade de Deus. Eu posso oferecer a minha força para fazer com que a tua seja invencível, mas não posso me opor à tua decisão sem competir com ela e com isso violar a vontade de Deus para ti. Nada do que Deus criou pode se opor à tua decisão, assim como nada do que Deus criou pode se opor à sua vontade. Deus deu à tua vontade o poder que ela tem, que eu possa reconhecer em honra a sua. Se queres ser como eu te ajudarei, sabendo que somos iguais. Se queres ser diferente, eu esperarei até que mudes a tua mente. Eu posso ensinar-te, mas só tu podes escolher escutar o meu ensinamento. Como pode ser senão assim, se o reino de Deus é liberdade? A liberdade não pode ser aprendida por qualquer tipo de tirania e a igualdade perfeita de todos os filhos de Deus não pode ser reconhecida através do domínio de uma mente sobre outra. Os filhos de Deus são iguais em vontade, sendo todos à vontade de seu Pai. Essa é a única lição que eu vim ensinar. Se a tua vontade... Pede para a Ingrid desligar o microfone. Se a tua vontade não fosse a minha, não seria de nosso Pai. Isso significaria que aprisionastes a tua e não as tem deixado ser livre. Por ti mesmo nada podes fazer, porque por ti mesmo não és nada. Eu não sou nada sem o Pai. E se tu não és nada sem mim, pois ao negar o Pai, negas a ti mesmo. Eu sempre me lembrarei de ti, e na minha memória de ti está a tua memória, de ti mesmo. Em nossa memória, um do outro está a nossa memória de Deus. E nesta memória está a tua liberdade, porque a tua liberdade está nele. Une-te então a mim em louvor, a ele e a ti, a quem ele criou. Essa é a nossa dádiva de gratidão a ele, que ele compartilhará com todas as suas criações, as quais dá igualmente tudo aquilo que é aceitável para ele. Por ser aceitável para ele, essa é a dádiva da liberdade, que é a sua vontade para todos os seus filhos. Oferecendo liberdade, tu serás livre. Liberdade é a única dádiva que podes oferecer aos filhos de Deus, sendo um reconhecimento do que eles são e do que ele é. Liberdade é criação, porque é amor. Aquele que busca aprisionar, tu não amas. Por conseguinte, quando buscas aprisionar alguém, incluindo a ti mesmo, não o amas e não podes identificar com ele.
Quando tu te aprisionas, estás perdendo de vista a tua verdadeira identificação comigo e com o Pai. A tua identificação é com o Pai e com o Filho. Não pode ser com um e nem com o outro. Se és parte de um, tem que ser parte do outro, porque eles são um. A Santíssima Trindade é santa porque é una. Se te incluís dessa união, se tu excluís dessa união, está percebendo a Santíssima Trindade como separada. Tens que estar incluído nela, porque ela é tudo. A não ser que ocupes o teu lugar nela e realize a tua função como parte dela. A Santíssima Trindade fica tão destruída quanto tu. Nenhuma parte dela pode estar aprisionada se quiser conhecer a sua verdade. Terminou, né? Terminou. Comentar Gente, alguma coisa? eu vou descer porque a gente já consegue subir alguém pra falar, tá? Tá bom. Tá bom. Beijo. Vamos ver quem vai subir. Perdão, gente, perdão, não reparei que estava ligado meu microfone. No mínimo, vocês iriam ouvir minha mãe fazendo aqui escova no meu cabelo. Quem é pra subir? Ah, peraí, eu vou ver aqui que a Thaís A mandou. Thaisa te mandou, eu acho. Os arrobas. Você quer comentar Vamos alguma ver se coisa? hoje a Carol Mazzoni consegue subir. A bichinha tá desde ontem, né? Carol Já quer Mazzoni. comentar alguma coisa, irmã? Se eu quero. Deixa eu falar depois. Oi? Posso falar depois? É que tem perguntas. Eita, Jesus. Ei, vocês estão preparados, gente? Vocês estão preparados para as perguntas dela? Depois de descer de tobogã, eu Carol amo não ainda tá mais. na live, ó. A Stephanie Lídia. Oi, Stephanie, melhor? Quem Oi? falou? eu, a Stephanie. Tu! Tudo bom? Você tá melhor? Tô melhor, acordei bem melhor hoje, graças a Deus. Quer Graças a comentar, meu Deus. amor, sobre essa parte? Quero, não sobre o 4, porque o 4 eu achei mais uma oração, achei muito bom. É mais uma oração, né? Tipo, não consigo explicar, é mais uma oração mesmo. Mas sobre os outros, que Tá. eu vou falar, certo? Eu vou falar sobre o que você tinha falado, acho que foi até o que tinha falado, Jana, sobre Deus impor alguma coisa, né? E uma coisa que eu gosto sempre de falar, que muito ao meu coração, é que Deus, ele é educado. Ele não vai entrar no seu coração, ele vai bater na portinha pra você deixar ele entrar, né? Pra você aceitar ele entrar. Então, tipo assim, as vontades de Deus, elas só vão ser feitas se você permitir também. Porque a gente precisa dar o primeiro passo, né? E eu acho que você também tinha até comentado sobre a oposição das vontades de Deus, sobre a gente se opor às vontades de Deus. E se você é cristão, se você acredita em Deus, se você tem fé em Deus, as vontades dele vão estar alinhadas com as suas, né? Não que as minhas vontades vão ser feitas, mas você vai prevalecer a vontade dele. Você vai querer que a vontade dele seja feita, né? Então, quando a gente está assim, alinhado com Deus, quando o nosso coração está alinhado com Deus, a vontade de Deus ela vai prevalecer, como é que eu posso falar? Naturalmente, né? Naturalmente. A gente vai querer que a vontade dele seja feita naturalmente. Sim. E aí, então você também tinha comentado sobre a integridade de Deus, né? Então, Deus, ele quer a gente por inteiro. E uma coisa também que eu gosto muito de falar. Porque, não sei se eu já contei pra vocês. Meu Deus, o barulho aqui. Não sei se eu já contei pra vocês, mas eu era líder de GC. E o GC, na minha igreja, é um grupo com pequenas pessoas, né? E eu era líder de meninas de 12 a 15 anos. E, tipo assim, essa idade é a idade que, tipo assim, as meninas querem mais namorar, ficar, essas coisas, né? Em busca da liberdade, né? Isso. E era uma coisa que eu sempre falava pra elas, né? Deus, ele não quer a metade da gente. Ele não quer
75% da gente. Ele quer a gente por inteiro, ele quer a nossa integridade por inteiro. Ele quer realmente o nosso 100%, o nosso coração 100%, né? Não tem como a gente viver a meia vontade de Deus. Não tem como. Então, tipo, essa era uma coisa que eu sempre falava pra elas, porque às vezes, tipo, a gente... é só hoje. Deus me perdoa, Deus já tô perdoada e é só hoje. Eu vou fazer isso só hoje. Amanhã eu já vou me arrepender e tchau. Mas não é assim, porque Deus, ele nos perdoou dos nossos pecados, todos os nossos pecados, mas ele quer que a gente esteja cada vez mais próximo dele. Ele quer que a gente esteja cada vez mais à imagem e semelhança dele, né? Então, quando a gente entende que Deus, ele nos perdoou de todos os nossos pecados, independente do que os que a gente já fez ou os que a gente vai fazer, mas ele quer a nossa integridade, ele quer o nosso coração, né? E aí também eu ia falar uma frase também, que quando parou a live, né? Eu tava olhando no Instagram e apareceu pra mim, que era assim, era um quebra-cabeça e justamente no quebra-cabeça tem peças que não se encaixam em locais que não são delas, né? E é assim, a gente. Nós somos feitos como quebra-cabeças, e tem locais que não nos cabem. Tem locais que realmente não foi feito pra gente estar ali, né? E quando a gente busca viver em santidade, e eu até tinha falado ontem, que viver em santidade não é a gente ser santo, porque a gente nunca vai ser, a gente é um ser humano falho, mas quando a gente busca viver em santidade, a gente busca viver a vontade de Deus, a gente busca viver o que Deus quer pra gente, né? Não significa que a gente não vai errar, que a gente não vai cometer pecados, né? Mas significa que a gente vai se arrepender, e esse é o nosso diferencial, a gente vai se arrepender e a gente não vai querer fazer de novo. E era mais isso que eu ia falar. Eu ficaria horas ouvindo você falar aqui. Eu ia falar também sobre a liberdade, o aprisionamento, né, do ego. O ego, ele realmente nos dá uma falsa sensação de liberdade. Tipo, que a gente pode fazer tudo e que tá nem aí, entendeu? Então ele dá uma falsa sensação de liberdade. Mas Deus, ele nos dá a liberdade. Ele dá tudo que a gente... Ele diz que a gente pode fazer tudo, mas nem tudo nos convém. E quando a gente tem a identidade de filho, amado, escolhido, perdoado, a gente entende que a liberdade que Deus nos dá, tem coisas que não diz sobre a gente, tem coisa que não diz sobre o nosso caráter, sobre quem a gente é, né? Então, quando a gente entende isso, a gente fica, meu Deus, não é porque eu não quero, não é porque eu não quero fazer, não é porque eu não posso fazer, é porque eu não quero fazer, entendeu? A gente não precisa provar nada pra ninguém no mundo, né? Quem conhece o nosso coração, a gente está em paz. O que é a paz? O nosso coração, ele está em comunhão com o coração de Deus. Isso nos traz a paz e nada do mundo vai nos abalar. É verdade. Vai nos estremecer. Porque a paz vem disso, né? A verdade A é paz uma que só. excede todo entendimento, né? Tudo. Que foi justamente o que estava falando ontem sobre o conhecimento, né? Que quando você... Foi hoje ou foi ontem? Eu tô perdida, gente. Tô perdida no mundo. É muita live, né? Hã? É muita live, Não lembro. Não sei se foi hoje ou foi ontem, mas que falou sobre o livro, ele não vai nos dar conhecimento, ele vai nos dar paz, né? E Foi hoje. Foi hoje, né? Foi hoje, né? Então, justamente, a paz que excede todo entendimento, a paz de Jesus, né? Então, quando a gente começa a entender isso, meu Deus, tudo muda, toda a nossa visão muda, como vocês estavam falando. Todo o nosso jeito de olhar as coisas mudam. Aquilo que, pra gente, a gente poderia reclamar, poderia achar ruim, a gente vai, tipo assim, meu Deus, é nesse momento que eu vou aprender, é nesse momento de tempestade que eu vou tirar coisas boas para poder ajudar outras pessoas que também vão passar por isso, né? Então, que realmente a gente saiba olhar para esses momentos com os olhos de Deus, com os olhos bons, com os olhos tipo assim, meu Deus, eu sei que tu tens algo para me ensinar aqui, eu sei que tu tens algo para me mostrar aqui, então me mostra. Pode ser que eu não esteja gostando agora, pode... Paz. Não tem nada mais lindo do que você desejar a paz, do que você estar em paz. Você tudo na sua vida, você dorme bem, você acorda bem, a paz. Né? Tanto que... Uma coisa também que vem muito no meu coração sobre o desejo. Eu vos deixo a paz, né? Uma coisa que vem muito ao meu coração, né? Que vocês até estavam falando, que é sobre as pessoas que estão te desejando mal, estão falando mal de você, porque sempre vai ter alguém falando, né? A gente desejar o bem. Porque aquilo constrange aquela pessoa em amor. Ela vai ficar tipo assim, por que eu vou querer tratar mal essa pessoa? Por que eu vou querer falar mal dessa pessoa?
Se ela tá... Porque se você bate o mal com o mal, a gente tá sendo tão igual àquela pessoa. É, verdade. Por que que eu vou querer fazer o mal para aquela pessoa se ela tá me constrangendo em amor, se ela tá me mostrando a extensão do amor de Deus, né? Então, tipo, é uma coisa que vem do meu coração quando eu penso nisso. Ai, lindo. Você é maravilhosa, viu? Quero você sempre aqui. Como é? A gente quer sempre você aqui. Você é maravilhosa. Todo mundo Estarei aqui é sempre gente por aqui. sem vergonha. Ó, usa o exemplo da Stephanie aqui, ó. Aparecendo, falando com a gente. Não tem nada, não tem script, não tem nada. Usa o seu coração, o Espírito Santo. Pode entrar. E quando você entra, o Espírito Santo vai falando com você. É só você falar, que o Espírito Santo vai colocar coisas no seu coração. Sim. É muito real. É muito lindo, né? É maravilhoso. Mas, ai, eu amo. É muito bom, gente. Meu Deus. Viver pra Deus é uma vida que vale a pena ser vivida. Literalmente. Sim. Quando a gente tá assim, o nosso estado de graça, né? Nada nos abala, nada nos assusta. É perfeito. Verdade. E muitas vezes a gente só quer correr pros colos de Deus quando a gente está passando por algum momento difícil, por alguma tempestade. Mas Deus, ele tá sendo bom em todo momento. Sim. Em todo momento. Seja ele bom, seja ele ruim, ele tá ali com você, né? Eu coloquei até aqui parte aqui da dádiva da liberdade. Se a vontade de Deus para ti é a paz e a alegria completas, a vontade de Deus para ti é a paz e a alegria completa, né? E só que assim, a gente tem nos recusado a reconhecer a vontade dele. Então, ele separa o melhor pra gente, a paz, a alegria, o amor. Só que a gente que não tá preparado para reconhecer, não, né? Às vezes a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, né? Às vezes a gente... eu tô apaixonado por uma pessoa. Eu quero aquela pessoa na minha vida, aquela pessoa vai... Eu quero. Aí não dá certo, esse relacionamento não flui, aí nada acontece. Mas por quê? Será que é Deus que preparou aquela pessoa para você? Ou o seu ego te fez enxergar que você quer aquela pessoa? Porque muitos relacionamentos, né? Eu tô falando no geral, quando a gente impõe o que a gente quer e a gente não aceita a pessoa como ela é, a gente não a reconhece como ela é, não flui, né, irmã? Eu gosto bastante até da filosofia do Ocidente, do Oriente, né? E não sei se vocês já assistiram aquelas novelas Caminho das Índias, tudo. Eu não concordo com bastante coisa de lá do modo de política do país, enfim. Mas o que eu tô falando aqui é em relação ao que eles tratam o amor, né? Porque o amor, esses sentimentos, eles são construídos, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu amo uma pessoa, você fica numa obsessão com aquela pessoa, depois você começa a enxergar aquela pessoa como ela é, e você se decepciona, aí você não tinha enxergado as coisas porque você criou a expectativa, você colocou naquela pessoa que você queria. E quando Deus prepara, tudo é leve, a gente reconhece. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Literalmente. É isso. Quando é para ser pra gente, a gente reconhece, é leve. Né? A gente sente a bênção, o diálogo, a compreensão, a compaixão. Quando as coisas são para ser, quando Deus... Então a gente tem que entender, será que não é eu? Então, mas é em todos os sentidos, é numa amizade. Será que você... Posso pegar esse gancho? Vindo a pessoa além do que ela pode ser para você ou do que ela é? Porque você está colocando uma expectativa sua em cima de alguém. Posso pegar esse gancho? Todo. Tá. Eu já vou entrar com a realidade e vou colocar as perguntas. Quando eu fui fazer uma transição de mudança de um estado para o outro, surgiu um problema de uma família que a esposa me chamou. O marido queria debater. Ela me chamou, estava com problemas, eles estavam decididos e ambos da igreja. Você pode ir lá? Posso. Já estou na transição mesmo, vou sair, vou para outro estado, então vamos testemunhar, como vai falar aqui, né? Quando Deus nos envia, Ele envia de dois em dois, né? Então a nossa missão é essa, onde Deus mandar. Então, fui lá. Ouvi o que ela tinha para dizer, eles realmente iam se separar, já estava decidido. Aí eu só ouvi. Fiquei quietinha, não falei nada.
Ouvi o lado dela e ouvi o lado dele. Aí ele falava assim, uai, irmã, você não vai falar nada? Eu falei, você já terminou de falar? Ele falou, não. Então, pois bem, estou te ouvindo. Eu vim para te ouvir. Aí vou pegar o gancho aqui. Não pensas que o mundo necessita de paz tanto quanto tu? Qual é a paz que nós queremos dar para o mundo sem dar a nós mesmos? Ponto de interrogação. Aí ele terminou, quando ele terminou, ele falou assim, você não vai falar nada? Eu disse para ele novamente, você terminou? Ele falou, sim. Falei, pois bem, agora é minha vez. Você está pronto para ouvir? Ele falou, mas como? Você está debatendo comigo. Eu estou perguntando, você está pronto para ouvir? Aí ele disse, mas que forma? Você pegou na palavra de Deus, está debatendo comigo na palavra de Deus. Falei, peraí, você vive essas dádivas de Deus no seu casamento, da sua família? Porque você está debatendo comigo, mas de fato o que você está me dizendo é uma pura mentira. Você está se aprisionando em cima dos seus medos, das suas vontades, para que as suas vontades aconteçam. Por isso que a sua família está sendo destruída, porque você não está tendo paz. Você está tendo, sabe o quê? Mágoas, ressentimentos. E a palavra de Deus, ela é verdade. Eu disse para ele, o que tu queres? A paz do mundo ou a paz de Deus? Você quer resgatar a sua família ou você quer destruí-la e construí-la de uma outra forma? Ele disse, nossa, eu achei que você não iria pegar tão pesado assim. Não, não estou pegando pesado com você. Estou trazendo aquilo que você me trouxe. Você pegou na palavra de Deus. Eu só estou reafirmando o que você colocou. E eu disse para ele assim, qual o amor que você tem em relação a Deus, aos seus filhos e à sua esposa? Aonde você se perdeu? Aonde nós nos perdemos? Porque a dádiva é a nossa liberdade de fazermos escolhas. Porque tem os dois lados, o certo e o errado. Porém, a gente não pode estar certo em tudo. Virei as costas e falei para ele assim, eu estou indo embora, mas daqui para frente, se você tomar posse da vontade de Deus para a sua vida, o seu casamento está restaurado. Você fará valer a pena, porque você será testemunho do amor de Deus. E fui embora. Hoje, eles são uma família de Deus. Os filhos são de Deus. Porque, o que acontece? Perguntas e respostas. Não pensas que o mundo necessita de paz tanto quanto tu? Será que nós não precisamos dessa paz? Olha quem foi Paulo, gente. Olha que leitura de Paulo quando é bonita, quando ele foi perseguidor dos cristãos. Paulo foi aprender de Jesus aonde? Na prisão. Não foi lá que Paulo se converteu? Não foi na prisão que Paulo se converteu? Aquele que era perseguidor passou a ser perseguido. Só que muitas vezes, para a gente fazer com que a vontade de Deus aconteça, será que nós queremos isso? Que essa vontade aconteça em nós? Ponto de interrogação. Será que você está pronto para ouvir a verdade e a sua liberdade? Eu li um devocional esses tempos que o nome dela é assim, ó, orações perigosas. E essa literalmente é uma oração perigosa que a gente faz no bom sentido, né? Que a gente pede que Deus faça a vontade dele, mesmo a gente não vendo, mesmo a gente não tendo algo palpável, a gente crê, a gente entende que Deus é soberano e que ele vai fazer o que ele tem pra gente, pros nossos filhos, né? Pros filhos dele, quer dizer. Então, quando a gente crê e a gente entende que Deus é soberano e que ele fazendo, ele fará infinitamente mais, né? A gente faz essa oração perigosa naturalmente, porque a gente quer que...
Sim, e quando a gente permite ouvir também, né? Porque é muito importante também a gente falar e é muito importante a gente ouvir. Só que Aqui vai falar acontece, né? Eu isso, falo Jana. bastante do filtro dos nossos ouvidos, né? Porque a gente A live cai. Peraí que eu Oi, já- gente! Graça, pera. Voltamos. É pra subir quem mais? Quem que tava? Cadê a Thaísa? Pergunta A pra ela que Thaísa ela não vai tava com o nome do conseguir. pessoal. A Não, Thaísa amor, o precisou nome das sair. meninas. Deixa eu perguntar pra ela. Quem quer subir aí, pessoal? Fala aí. Fala, eu quero! Levanta a mãozinha. Eu vi aqui na solicitação, aceitei aqui. A Put primeira your hand etapa. up. Elissa, a gente tem os 5. É super rápido. Oi, princesa. Voltei de novo. É que a live cai sozinha, viu? A gente não desligou, não. Tá tudo Quer bem. ler os 5, Foi, amiga? eu vi. Vamos ler os 5 aqui que falta. Ele é super pequenininho. A gente finaliza aqui. Conclui o dia de hoje. Então vamos. Deixa eu só complementar uma coisa que a gente tava falando do Claro. último, né, que a gente fez. Que então a gente tava falando sobre relacionamentos, né? E às vezes a gente quer tanto algo que Deus ainda vai nos dar, mas que a gente não tá no momento certo, né? Deus ainda tá trabalhando maturidade, Deus tá trabalhando frutos do Espírito mesmo, né? Deus E às prepara vezes tudo. A pessoa Exatamente. certa para cada um de nós, ela existe, ela está. E a gente vai reconhecer quando a gente estiver cheio do Espírito Santo e a gente reconhecer o que Deus usa através das pessoas nos detalhes, né? E tudo já deu certo. Verdade. E a gente fica lutando por algo que Deus ainda vai nos dar, mas ele tá trabalhando aquilo na gente, né? Gente, pra quem tá perguntando da Maiara, ela precisou sair. A gente vai só finalizar essa última parte aqui do livro, tá? Vamos lá? Você tá com o livro, Stephanie? Quer Não, ler? tava no PDF. Tá, então eu vou ler Mas aqui. podem ler aí. Parte 5, a vontade sem divisão da filiação. É possível estarem separados... Oi? Falou alguma coisa? Não. É possível estarem separados da tua identificação e estares em paz? A dissociação não é uma solução, é uma delusão. Aqueles que estão presos em delusões acreditam que a verdade vai assaltá-los e eles não a reconhecerão porque preferem a delusão, julgando-a julgando a verdade como algo que não querem. O que percebem são as suas ilusões, as quais bloqueiam o conhecimento. Ajuda-os oferecendo-lhes a tua mente unificada a favor deles, assim como eu te ofereço a minha a favor da tua. Sozinho, nós não podemos fazer nada, mas junto nossas mentes se fundem em algo cujo o poder está muito além do poder das suas partes separadas. Por não ser separada, a mente de Deus está estabelecida das nossas mentes como nossa. Essa é a mente invencível, porque é sem divisão. A vontade sem divisão da filiação, que é a vontade de Deus, é o Criador perfeito, sendo totalmente a semelhança de Deus. Não podes estar isento disso se queres compreender o que ela é e o que tu és. Por acreditares que a tua vontade está separada da minha, estás te isentando da vontade de Deus, que é o que tu és. Entretanto, curar ainda é tornar íntegro. Por consequente, curar é unir-se àqueles que são como tu, porque perceber essa semelhança é reconhecer o Pai. Se a tua perfeição está nele e somente nele, como é que podes conhecê-la sem reconhecê-lo? O reconhecimento de Deus é o reconhecimento de ti mesmo. Não há separação entre Deus e a sua criação. Vais te dar conta disso quando compreenderes que não há separação entre a tua vontade e a minha. Deixa o amor de Deus brilhar sobre ti pela tua aceitação de mim. A minha realidade é a tua e a dele. Ao unir a tua mente à minha, dá significado à tua consciência de que a vontade de Deus é uma só. A unicidade de Deus e a nossa não são separadas, porque a sua unicidade abrange a nossa.
Unir-te a mim é restaurar o seu poder para ti, porque nós os estamos compartilhando. Eu te ofereço só o reconhecimento do seu poder em ti, mas nisso está toda a verdade. Na medida em que nos unimos a Ele. Glória seja dada à união de Deus e seus filhos santos. Toda a glória está neles, porque são unidos. Os milagres que fazemos dão testemunho da vontade do Pai para o seu Filho e da nossa alegria em unir com a sua vontade para nós. Quando te unes a mim, estás te unindo sem o ego, porque eu renunciei o ego em mim mesmo, e portanto não posso me unir ao teu. Nossa união é assim, o caminho para renunciares ao ego em ti. A verdade em nós dois está além do ego. Nosso sucesso em transcendê-lo é garantido por Deus. E eu compartilho essa confiança por nós dois e por todos nós. Eu trago de volta a paz de Deus para todas as suas crianças, porque eu a recebi dele para todos nós. Nada pode prevalecer contra as vontades unidas, pois nada pode prevalecer contra a vontade de Deus. Queres conhecer a vontade de Deus para ti? Pergunta a mim, que eu conheço por ti e acharás. Nada te negarei, assim como Deus não me nega nada. A nossa jornada é simplesmente a jornada de volta a Deus, que é a nossa casa. Sempre que o medo se introduzir em qualquer lugar ao longo da estrada para a paz, isso se deve ao ego, te tentando unir-se a nós nessa jornada. E não poder fazê-lo, sentindo a derrota e enraivecido por isso. O ego se considera rejeitado e vem a ser vingativo. És invulnerável à vingança do ego, porque eu estou contigo. Nessa jornada me escolheste como teu companheiro ao invés do ego. Não tentes apegar-te aos dois, ou estarás tentando ir em direções diferentes e perderás o caminho. O caminho do ego não é o meu, mas também não é o teu. O Espírito Santo tem uma direção para todas as mentes, e aquela que ele me ensinou é a tua. Não percamos de vista a direção por meio de ilusões, pois apenas as ilusões de outra direção pode obscurecer aquela pela qual a voz de Deus fala em todos nós. Nunca conceda ao ego o poder de interferir com a jornada. Ele não tem nenhum, porque a jornada é o caminho para o que é verdadeiro. Deixa para trás todas as ilusões e vai além todas as tentativas do ego de deter-te. Eu vou à tua frente, porque estou além do ego. Alcança, pois, a minha mão, porque queres transcender-te o ego. A minha força nunca será insuficiente, e se escolheres compartilhar, a tu farás. Eu dou com disponibilidade e contentamento, porque preciso de ti tanto quanto precisas de mim. Gente, essa parte aqui, assim, não sei se vocês sentiram isso, pessoal. Se puder colocar aí no comentário se vocês perceberam também. Aqui é Jesus falando. Aqui é claramente Jesus falando conosco. E incrível que como a nossa conexão com o Espírito Santo ela é tão forte que eu juro para vocês, eu não tinha lido essa parte. E ela complementa tudo que a gente vinha falando todos esses momentos da live, né? Ela veio se completando em tudo, em tudo, em tudo. E aqui ele falou realmente tudo que a gente precisava, assim, para carimbar o dia de hoje, né? Para a gente colocar na nossa mente de uma vez por todas que o caminho é um só, né? E que o ego, ele quer ser forte em cima da gente, mas ele não vai conseguir. Totalmente. Ele fala muito, né, que o ego e Deus são incompatíveis. Não tem como você ter muito ego e ter muito de Deus, entendeu? Porque o ego, ele fala muito sobre você, né? E um dos louvores que, tipo, mais toca o meu coração é aquele que é assim: que cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, né? Então, que realmente a gente queira ser, queira que a gente cresça menos, queira que a gente diminua e que Deus cresça muito mais, né? Sobre o que a gente fala, sobre o que a gente sente, sobre o que a gente age. Então, ele fala muito sobre isso no meu coração. Isso aqui que ele tá falando também. Queres conhecer a Deus para ti? Pergunta a mim,
que a conheço por ti e acharás, nada te negarei, assim como Deus não te nega nada. A nossa jornada é simplesmente a jornada de volta a Deus, que é a nossa casa. É lindo como ele está afirmando o nosso propósito em Deus, né? Eu me lembrei na hora daquele versículo que diz que o Senhor é quem conhece os planos para nós e são planos de paz e não de mal, para nos dar o futuro que nós desejamos. E esse futuro, na realidade, quando ele fala isso, não é que é o que o meu coração quer. É que no final de tudo, a vontade de Deus sempre prevalece. Então, é essa vontade de Deus que Deus tem guardado para o nosso futuro. E é lindo como ele está afirmando isso aqui, né? O nosso propósito em Deus, quando a gente dá ouvidos para isso. Não, e aqui a parte, ó, sozinho não podemos fazer nada, mas juntos nossas mentes se fundem, né? Eu preciso de você e nós precisamos de Deus, né? Sozinhos a gente aqui em união e a gente em união com ele. Esse momento aqui, muito falou nesse capítulo sobre esse momento que a gente está vivendo, a união, a gente não tá sozinho, a gente ajudar o próximo, a gente tá em comunhão com o Espírito Santo. É isso que eu sempre falo, a gente está cada vez mais afunilando, estreitando aqui o livro e entendendo. Quem não tinha entendido ontem, hoje é literalmente um tapa na cara, né? Pra gente acordar. Porque E tem pessoas, a gente, né, ai, Deus, fala comigo, o Espírito Santo fala comigo, fala comigo. Quando ele fala, você escuta. Qual é a reflexão que a gente vai ter hoje? Hoje ficaram várias reflexões lindas para a gente tirar o resto do dia, para a gente refletir, pensar muito sobre isso, né? Será que a gente está na mesma frequência que Deus, né? Será que a gente está... Porque Deus, a voz de Deus é como um rádio. Se a gente está tipo, na frequência errada, a gente escuta só o zum, todo errado. Mas será que a gente está na mesma frequência de Deus para escutar Ele? Entendeu? Olha essa parte aqui, ó. Pergunta a mim que conheço a ti, acharás. Não te negarei nada, assim como Deus nunca me nega nada. Tudo que a gente pede com fé. E é pro nosso bem. Ele vai fazer, permitir acontecer. Né? Então pede, mas pede com fé. Não fala assim, da boca para fora. Se aquilo que o teu coração tá sentindo, que você realmente quer. Coração, né? E porque eu a gente acredito pede as coisas da boca para fora, né? E eu acredito também que, e sobre o que a Lídia acabou de falar, né, da frequência com Deus. A gente leu várias vezes aqui no livro que Deus é imutável. Deus não muda nunca. Então, não é que Deus se afasta de mim, é que Deus está 100% sempre presente. A porcentagem que muda é a minha. Então, eu preciso prestar atenção em como o meu coração tá e o que tá fazendo ter esse ruído entre a minha ligação com Deus, com o Espírito Santo, né? Que leva as nossas orações a Deus. Mas Deus não muda nunca. Deus está sempre presente pra gente. A gente que precisa se achegar a Ele. Amém, Total. amém. E quando os nossos ouvidos estão ligados a Ele, né? Quando a gente fecha a gente abaixa o volume do mundo e aumenta o volume do sem, assim, em Deus, né? E a gente começar a entender o que Ele quer pra gente. Eu sempre falo uma frase, né? Coloque o mundo em modo avião e escute o comandante. Porque quando a gente tá por exemplo, você tá no avião, você tá viajando, né? Você desliga ali a mente, desliga o telefone, desliga tudo, você fica prestando só atenção ali no que tá acontecendo, né? Aquilo te chama, né, pra atenção, e que a gente faça isso na vida. Né? E Deus, e que você estava até falando que Deus disse que nós não fomos feitos para ser sozinhos, né? E existem pessoas que são como colos de Deus perto da gente. São pessoas... E uma coisa que eu costumo muito falar é que a gente ande com pessoas que amem mais a Deus do que a gente, né? Porque essas pessoas que amam mais a Deus do que a gente é que vai levar a gente, que vai levar a gente mais para mais perto de Deus, que vai realmente ser o intermédio dele pra gente. E eu escutei essa frase, foi até em uma pregação. E ela é muito forte, eu costumo ler em tudo assim que eu faço. Em todas as pessoas assim que eu tenho perto de mim, entendeu? A gente terminou hoje o nosso cronograma aqui do capítulo 8, ele tá na metade. Fomos além do nosso cronograma, não? Não, era do 1 ao 5. Arrasamos. Era do 1 ao 5. O 5 é amanhã. Não, olha lá depois. Tá. É 1 a 5 e amanhã 6 a 9. Tá. Olha lá, eu até olhei 2 vezes, eu falei, gente, eu acho que eu tô bugando, mas... Meninas, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? A Carol Mazzoni tá aqui. A Malu queria falar. Quer subir, colocar as considerações pra gente finalizar. Era de 1 a 5 mesmo. Aí. Não, Mas na verdade, amanhã também tá marcado de 5 a 11. Porque, Mas gente, eu esqueci de explicar pra vocês o que tinha na minha cabeça quando eu fiz o cronograma. Quando eu coloquei de 1 a 5, é que a gente vai até o 5. E aí o 5 tá amanhã de novo, porque começa no 5, entendeu?
É, Tá faz ótimo. parte. Muito organizadinha, Entender. minha bebê. Mas é 6, né, Elissa? Que eu vou mudar aqui. É, Amanhã amiga, Eu amanhã vou- é é 6. 9. Tá, Eu vou mudei sair Vai aqui de já. 6 ao 9. A Malu tava querendo falar também. A Malu Pacheco. Ah, Ingrid, sobe ela. Tá, Viu? já subo Beijo Obrigada, logo. meu pra amor. vocês. Deus abençoe vocês. Amém. Beijo, amiga, com Deus. Beijo, amiga. Quero te ver, viu? Vamos. Oi. É pra Stephanie subir quem? A Malu? Sabrina, pode me dar atenção? Gente, desculpa, eu sou péssima para ler comentário e para falar ao mesmo tempo. Eu vou aprender. Quem tá falando aqui quer falar? Vão Amiga, porque mandando. você não enxerga que nem eu. Eu não enxergo. Eu juro para vocês, olha meu óculos aqui, mas esse é meu óculos de Oi, longe. Aí eu não enxergo mais nada. Oi, Malu. Carol Oliveira, manda pra gente qual é o podcast. Vê se consegue mandar aqui nos comentários que a gente bate um print aqui. Oi, gente. Boa Oi, tarde, Malu. tudo bem? Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Eu tava acompanhando, mas aí eu tava na aula, aí eu tinha que sair, voltar, sair, voltar. Aí eu cheguei agora em casa e deu pra pegar o finalzinho que a Elissa tava falando. Eu achei muito bonito o que a Elissa falou também sobre essa conexão, né, que a gente tem com Deus. Que a gente já falou em outras lives também, né? Quando você está conectado com ele, você acaba escutando, vendo todos os sinais, como a gente já falou. E eu gostei muito dessa parte também. Eu li esses dias, né, que quando a gente renuncia ao nosso ego, a gente passa a ter mais clareza na nossa vida. A gente começa a ver tudo com uma perspectiva de Deus e não com a nossa. Porque o que ele planeja pra gente é muito maior do que o que a gente imagina. Às vezes eu tô aqui, eu tô falando, nossa, eu vou dormir nesse colchão porque esse colchão tá aqui pra mim, porque é o melhor que eu tenho pra agora. Mas Deus tá falando assim, não, você não vai dormir nesse colchão. Tem um quarto pra você, uma cama, uma cobertinha quentinha. Tipo, pra ele planeja muito maior do que você pensa. E é isso. Eu vou rever a live depois, porque eu tava na Assista, escola, pessoal. não consegui. A Mayara ela não pode estar aqui, mas ela vai acompanhar a live depois que a live vai ficar salva. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem para ela, algo sobre o livro, pode deixar lá nos comentários, porque ela vê. Enfim, deixem lá, porque ela não tá vendo aqui agora, mas ela vê depois lá. E também quem não assistiu pode assistir lá, vai ficar salvo, tá? Para vocês assistirem e acompanharem. Eu tava até comentando ontem com a Elícia do que ela falou, que ontem, meu Deus do céu, gente, foi um chororô. Eu chorei, todo mundo chorou. Ontem Depois eu foi. contei pra ela. Uhum. Depois eu contei pra ela porque que eu me identifiquei com o testemunho dela. Ela leu lá. Mas é sobre isso, é sobre todo Gente, mundo mas se tá tudo bem, identificar. tá? Teve várias pessoas me perguntando se eu tava mal. Não, gente, não era choro de Né? tristeza, não. Tá tudo maravilhoso. Foi o que eu te falei, é um choro renovador, é um choro que te faz refletir o quanto é bom pra nossa vida, né? E aí eu tava aqui, tipo, voltando no carro com meu pai, eu tava refletindo, porque um dia desses pra trás eu tive um dia muito ruim, até comentei com a Alice que eu tava tendo uns problemas. E hoje foi um dia tão bom, eu ri tanto na escola, mas eu ri tanto, de tanta coisa boa que aconteceu, de tanta coisa engraçada que aconteceu, que a gente chega leve, a gente chega Tudo refletindo, vai ficando nossa, mais leve, né? É que a forma da gente enxergar as coisas, a percepção da gente com o mundo e com o nosso próximo muda. Então a gente fala, ai, mas é que ficou isso dessa forma. Talvez, será que já não era assim? Será que não era a forma que a gente estava tão movido pelo ego, que a gente estava tão assim, ó, que a gente não conseguia enxergar nada? E agora tudo pra gente, a gente está enxergando a flor no caminho da rua, a gente está enxergando bênção em todos os lugares. Tudo que as pessoas estão falando pra gente agora, você fala, meu Deus, falou pra mim. O Espírito Santo mandou me dizer isso. Mas será que ele já não falava e que você não via? Né? Então às vezes agora você só tá no vai automático clareando. também. Às vezes você tá muito no automático, tá indo com a rotina da vida, deixando a rotina do mundo caótica te levar e você não para pra pensar um pouco em você. Mas por que será? Por que será que eu tô agindo assim? Por que será que isso tá acontecendo? Por que será que eu tô falando dessa maneira? Como a Mayara falou, né? Tipo, é um modo de se comunicar. Às vezes você não precisa ficar calado. A gente para pra analisar. Aconteceu comigo esses dias, uma situação X, e aí eu quis me sentir ofendida com a situação. Eu não tinha que me sentir ofendida nada, mas eu quis me sentir ofendida. E aí eu fiquei, essa pessoa... Aí na hora eu falei, não,
Eu não tenho por que estar me ofendendo com isso. Eu não preciso carregar isso dentro do meu coração. Aí eu rebobinei a fita, parei, pensei, vi que a situação não era nada do que eu estava pensando e a vida seguiu. Exato. vida- Eu conversei até. Sabe o A que é verdade engraçado? é Eu que tava conversando sobre isso com a minha psicóloga. E às vezes, tipo assim, que nem a Mayra falou, às vezes uma pessoa guarda tanta coisa pra ela que ela acaba uma hora explodindo. Ela não Claro, aguenta guardar tanto. quando a gente Só que fala quando assim, essa. que a gente até brinca e fala o calada vence, é quando a gente não fala aquilo que não condiz com o nosso caráter, que não condiz com o nosso Uhum. coração. É o que a Elissa falou agora. Será que eu fiquei ofendida? Eu tinha que rebater aquilo? Então a gente vai calar nessa hora. Se a gente não tiver uma palavra de amor para levar para alguém e for uma palavra de destruição, que Deus nos cale. Mas quando for para falar da gente, falar de Deus, falar do que a gente sente, abrir nosso Exatamente. coração, tem que falar e tem que falar mesmo. E eu sou matraca, eu falo muito, vocês não me aguentam mais falando, gente, Eu mas eu também. A assim, minha mãe eu fala que eu falo falo mais mesmo. que o homem da cobra. Que eu Eu vou chego em trabalhar casa. daqui a pouco e eu trabalho 8 horas ali, 7 horas falando também. E os meus amigos me escutam falando, e daqui a pouco eu tô mandando áudio para todo mundo no WhatsApp, e eu tô respondendo mensagem para todo mundo. E o pessoal me manda mensagem, eu respondo no áudio falando. Eu gosto de falar. E é sobre isso. Pois é. E tá tudo. Eu tava falando até com minha psicóloga semana passada, inclusive eu vou nela hoje de novo. E às vezes quando uma pessoa explode, essa raiva, todo esse sentimento é da pessoa, não é seu. Você não tá com aquele sentimento da pessoa. Às vezes a pessoa tá guardando tudo. E o que você faz de melhor nesse momento, quando a pessoa explode, é você simplesmente deixar a pessoa explodir. Deixa a pessoa falar, vai raciocinando no que você pode falar pra acalmar essa pessoa, porque se você rebate na hora, você é como você já falou, você só tá rebatendo mal com mal. Você só tá deixando a pessoa ter mais espaço pra ela explodir e te atacar, que é o ataque que a gente falava, né? Então, quando você deixa a pessoa explode, vai, explode, pode falar tudo, vai, tira tudo que você tá sentindo aí. Tá, agora vamos refletir. Por que você tá sentindo isso? O que tá acontecendo? O que eu posso te ajudar aqui? O que de melhor de mim eu posso dar pra você acalmar, pra você ficar relax, na paz, e ter um dia melhor, né? Amém. Amém, que lindo, meninas. Obrigada, viu, pelo dia de hoje, pela paciência de todo mundo Maravilhoso. aqui, pelo empenho, pela conexão. Eu me sinto muito conectada com cada um de vocês. Já estou conhecendo as carinhas só de ver as fotos ali. Saibam que todos aqui são muito bem-vindos. A gente quer que. Oi, Tati, Tatiele, beijo, meu amor. Elisilda, Stephanie, Carol, a Carol com C, que tem a outra Carol, Amazone, também linda, Giovana, vocês são luz, Lucília, Thaís, Mica, a Mica tá aqui com a gente todas as lives, todos os momentos. Mica, a gente quer muito você participando com a gente, viu? Fabiana, a missionária Leidiane, ó, querida. Gente, eu amo a vida de vocês. Eu entrego vocês a todo momento ao Espírito Santo. Jaque, vocês são maravilhosas. Obrigada por isso. Vamos levar amor para o mundo. Mirella, beijo. Simone, Rosane, Vandinha, todo mundo. A Gislaine. Gente, é muita gente linda, muita gente abençoada, muita gente Amiga, aqui em coração. vamos ler rapidinho só o que as meninas mandaram na caixinha de perguntas. Lê, Falar. pode ler. É que eu tô meio sem enxergar, gente. Eu Tem que posso colocar- ler, eu tô vendo. Teve já alguns hoje. A Cos... Só um minutinho, peraí. Minha A água Cos acaba. Braga. A Cos Braga falou: flexibilidade é uma arte, saber quando ceder e quando nos posicionar diante do que se apresenta. A Cos Braga de novo, que nós possamos a cada dia viver a vontade de Deus e que os sonhos dele se cumpram em nossas vidas. Thaís Regina, quando temos confiança em Deus e fé, todos os nossos sonhos são possíveis. Acredite, Deus faz acontecer. A Lília Norotoli. Somos seres espirituais vivendo uma vida natural, mas as coisas da vida nos afastam de Deus e queremos fazer por nós mesmos, por nós mesmos, e não é isso. Deus já fez, nos deu a vitória nele, só aceitar para que isso acabe com o ego. Cós Braga, que Deus continue abençoando, usando vocês, amém.
E a Grudinhos do Casal Mafê falou: Deus é incrível em Gênesis, conta como Deus criou tudo. É isso. Exatamente, é o que eu falei. A paz vence o ego não vence a paz. Oi, gente, cada dia, eu não sei vocês, mas isso aqui é como eu falo que é a academia do espírito, né? Cada dia a gente sai mais forte, cada dia a gente sai já pensando em... Aqui nem finalizou, eu já tô querendo encontrar vocês amanhã, meu Deus. Eu fico com Eu também. saudade. Hoje eu não consegui participar muito com comentários, porque eu tava na aula, né? Eu saí 3h10 só. Mas aí eu vou ver as lives depois, vou deixar uns comentáriozinhos lá, mas eu tô sempre. Ai, gente, obrigada, viu, todo mundo. Maravilhoso. Amanhã a que gente tava tá aqui com a de volta. Obrigada Amanhã. a todo mundo. E deixem lá as mensagens de vocês nos vídeos salvo, o depoimento de vocês. A Mayara vai ver depois, com certeza. E é importante para que ela veja o quanto está transformando a vida de todo mundo que está aqui, o quanto o propósito dela, porque isso foi uma ideia dela, foi um propósito que Deus colocou no coração dela. É importante que ela veja, sim, que está tendo resultado na vida de cada um de vocês que estão aqui e que o bem é maioria e o bem vence sempre. Viu? Amém. Exatamente. Amo vocês, fiquem com Deus, se cuidem. Um beijo, meninas. Até Qualquer amanhã. coisa me chamem no direct, eu tô aqui. Às vezes eu vou Gente, respondendo conforme eu vejo. se depois que todas as meninas falarem amanhã, né, pra dar mais oportunidade pra gente falar, depois, bem no finalzinho, se vocês quiserem me colocar pra falar, né, só pra dar Você é oportunidade pra sempre meninas bem-vinda. falar. Esse espaço aqui também é seu, viu? Todo mundo aqui é bem-vindo. Todos Quem tiver nós, com todo livro, mundo aqui. quem tiver aqui com livro, quiser acompanhando, falando, pedir para as meninas aqui no PDF. Eu só tenho aqui, eu não tenho no Insta, eu tenho no WhatsApp, mas me chama lá, depois eu passo via WhatsApp. Eu também tenho o PDF, eu não tenho Vamos dúvida. chamando, vamos nos conectando. Quem tiver dúvida, quiser falar alguma coisa, um depoimento, pedir um conselho, Eu vou mandar pra aqui, Jana. as meninas estão aqui, a gente vai ouvir. Eu vou mandar pra Jana o link do Drive também, aí ela consegue mandar o link pra vocês em vez do PDF em si. Mas podem Olha, eu pedir tô pra aprendendo mim, pra essas coisas de ela, tecnologia. Rodriguinha. Até ontem, esses dias que alguém descobriu e deixava as mensagens lá. Não, querida, é só Ingrid, copiar e meu colar. amor, eu sei que você tá aí. Obrigada pelo seu tempo. Um beijo, com a Ingrid. gente. Você é viu? incrível. Obrigada, Malu. Você que é. muitas Depois só das me coisas manda aqui não o link aconteceriam. do Drive que eu coloco. Amiga, Aqui. eu vou te mandar no WhatsApp. A sua generosidade, a sua boa vontade de fazer as coisas acontecerem, fazem dar certo. A gente deixa você doidinha aqui chamando o dia inteiro, ou os horários, e você se adequa a gente. Você não existe, não. Maravilhosa. eu que agradeço. Te amo, cara. Amém, eu quero ver vocês, vocês no gente. show em Brasília. Tá? Tô esperando. Todo Ô, mundo. gente, dia 1º tem aqui em São Paulo e dia 2 em Brasília. Eu quero ir nos dois. Como eu faço? Fala, pega um avião. Pega o avião? Se vira e vai. Vem pra cá. Que o Beijo, show é meus 6 amores. minutos da minha casa e depois a gente vem pra cá. Eita, que delícia. Eu vou. Pois beijo, Beijo. gente. Com Deus, amo vocês. Gente. Boa Fica com semana pra Deus. vocês. Um beijo. Até amanhã. E vamos seguir o cronograma, hein? Capítulo 8, Amém. do 6 ao 9. Isso. Um beijo. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.